Voltamos agora trazendo para você, nosso espectador, os destaques do esporte com Eric Oliveira. Boa tarde, Eric. Boa sexta-feira para ti, Ragnar, para todos que nos acompanham no Bom Dia Notícias. E chegamos ao fim de uma semana importantíssima, né, para os times aqui de Erechim. Vamos falar do Ipiranga, então, por primeiro. Com certeza. O Gauchão já é o primeiro compromisso oficial do Ipiranga, Grêmio Internacional, dos times do Rio Grande do Sul, que já começa na semana que vem. Mas a pré-temporada para o Ipiranga, ela foi importantíssima e que já começou em dezembro. Tu deve lembrar, o pessoal que está em casa, que a apresentação oficial que do Atlântico aconteceu ontem, do Ipiranga foi lá na metade de dezembro. Aquela estima que se tinha que fosse na metade do mês de dezembro, no dia 15, de fato se cumpriu com a chegada dos atletas, realização dos exames médicos e toda aquela preparação que se iniciou e também o início dos conceitos para serem entendidos pelo grupo de jogadores a partir da chegada da nova comissão técnica. E isso, de fato, aconteceu. Agora nós tivemos um mês de janeiro bastante intenso do que diz respeito ao início dos trabalhos e também daquela tentativa de colocar em prática aquilo que foi testado durante essas primeiras semanas. O Ipiranga realizou 4 jogos amistosos, 4 partidas amistosas, contra a equipe sub-17 do próprio Ipiranga, contra o Azures do Paraná, Concórdia e também o Caxias. Dessas 4, a última foi o Caxias, como eu bem relembrei ainda ontem, que aconteceu na quarta-feira aqui em Erechim. É bom lembrar que o Caxias é adversário direto do Ipiranga e principalmente porque, Ragnar, e eu explico, a direção do Ipiranga deixou isso de forma explícita ainda quando trouxe Luizinho Vieira e também Farney Coelho da Conceição para o departamento de futebol, que o desejo do Ipiranga e a ideia era cumprir exatamente o que foi feito na temporada anterior. Ou seja, o Ipiranga quer chegar em uma fase um pouco mais avançada no Campeonato Estadual e também no Campeonato Nacional. Isto é, no Ipiranga não chegou na fase final no Gauchão do ano passado, mas chegou muito perto. Todo mundo lembra daquele jogo contra o Grêmio que o Ipiranga ficou muito próximo de chegar na fase decisiva, ou seja, entre os 4. E o Caxias esteve lá, Caxias do Juventude, dupla Caju e também a dupla Grenal. O Ipiranga realizou esse amistoso contra o Caxias, venceu, a direção enalteceu a qualidade do adversário. É bom lembrar que o Caxias, então, por ser um adversário direto, já se dá para ter um termômetro da forma como o Ipiranga tem jogado, e a direção reforçou isso. Mas, palavra que disse até inclusive o Farney Coelho da Conceição, executivo, no qual eu conversei ontem, em matéria da nossa edição impressa dessa sexta-feira. Nós não estamos convencidos, não é porque vencemos o amistoso contra o Caxias por 1-0, que nós estamos convencidos no Colosso da Lagoa. Então, há pontos a serem corrigidos, o time, claro, começa a ganhar forma, as peças começam já a ter um pouco mais de funcionamento dentro dessa engrenagem, da forma como joga o treinador, mas é preciso lembrar que há correções e, claro, nós vimos um time completamente descaracterizado do que foi no ano passado, vários nomes novos, e esse time pode ter alterações. Então são pontos a ser corrigidos, que vão ser corrigidos quando? Nessa sexta-feira e no início da semana que vem também. Mas na quinta-feira é a prova de fogo, como eu falei ontem, jogo marcado para o Colosso da Lagoa contra o São Luís de Ijuí. Todo mundo espera uma estreia com o pé direito. Muito bem, a gente vai acompanhar na sequência um VT sobre a apresentação do Atlântico de ontem. Rapidamente, Eric, na sua opinião como profissional, qual que é a expectativa do ano do Atlântico? O Atlântico quer fazer algo diferente do que fez no ano passado, nesses primeiros meses, onde o Atlântico, o Ipiranga e também todos os times que competem, tanto no futebol como no futsal, sofreram em relação à pandemia. 2021 foi afetado pela pandemia, todo mundo sabe, em relação a esse afastamento com a torcida. No entanto, também no início do ano, principalmente em fevereiro e março, quando o Atlântico começou a temporada, teve alguns problemas com o adiamento, inclusive até da Liga Nacional. Então o Atlântico quer aproveitar esse primeiro momento com um trabalho intenso da questão física, com, claro, Elton Dalla Vecchia, que assume essa figura como preparador físico e também supervisor, o Thales Maia Bosco, do qual eu conversei ontem na apresentação, falou sobre essa importância de se fazer uma base, essas 8 e 10 semanas, para se construir uma base sólida física, para que depois as questões táticas e técnicas consigam ser desempenhadas pelo grupo, a partir daquilo que o técnico Thiago Halpe vai querer, de uma forma um pouco mais tranquila, é claro, de uma forma gradual. É bom lembrar que, nesse mês de janeiro,
fevereiro e março, o Atlântico deve treinar nesses 2 turnos, mas ainda sem competições amistosos e sem o início da pré-temporada. Mas a expectativa ela é muito boa, com a Liga Nacional que deve voltar a ter os seus moldes como sempre foi, a antiga Liga Futsal, com uma tabela e o Atlântico enfrenta todos os adversários, jogos fora e jogos aqui em Erechim, o que isso facilita muito, porque diferente do ano passado, isso foi dito até pelo próprio Thiago Haupt, uma lição negativa é tentar fazer um início de Liga Nacional um pouco melhor, por quê? Porque a Liga Nacional dá vantagem depois na fase eliminatória para quem estiver melhor classificado. Então essa é a melhor das intenções do Atlântico e as expectativas são muito positivas agora para esse pontapé inicial. São apenas 5 nomes que chegaram, grupo que se remodelou sim, mas que teve ainda alguns jogadores remanescentes e a sua grande maioria, alguns jovens que chegaram. Então o grupo é muito semelhante ao que foi no ano passado. Todo mundo espera que consiga dar conta e que cumpra tudo aquilo que a torcida do Atlântico, a torcida verde e rubro espera. Na manhã desta quinta-feira, uma solenidade marcou a abertura da pré-temporada do Atlântico Futsal, visando as competições deste ano. Um mix de reencontro com chegadas, uma vez que ao menos 10 atletas do atual grupo são remanescentes do grupo de 2021 e outros 5 chegam como reforços para este ano. Na quadra do Caldeirão do Galo, a solenidade contou ainda com a participação dos diretores do clube e do departamento de futsal. É 21 anos que a gente se renova. Então imagina, a expectativa sempre é renovada. E aí nós, esse ano mais que nunca, a gente está passando por um momento difícil de pandemia, entendeu? E a gente está aqui com saúde e mais um ano fazendo esse esporte que todo mundo gosta, fazendo entretenimento, fazendo esse papel social com a comunidade. Então a expectativa é a melhor possível, ver tantos jovens, gente vindo para cá, gente que permaneceu no passado aqui conosco, conquistas, enfim, é tudo uma soma de tudo isso. O fixo destacou a importância do início do trabalho neste ano. Claro que a expectativa no início da temporada sempre é essa, tá chegando nas finais, tá conquistando títulos, marcando história aqui no Atlântico, né? Então, minha 10ª temporada, totalizando essas 3 passagens, então é minha casa, né? Então aqui eu me sinto à vontade. Após a solenidade, os atletas já iniciaram as análises médica e física. Nos próximos dias, o grupo realizará trabalhos em 2 turnos, na sexta-feira 21 e sábado 22. A gente acredita que com a força do grupo, né, sempre o coletivo é o que mais importa. A gente tem totais condições de vencer todas as competições que disputaremos e aí colocar o Atlântico no lugar que merece, que é sempre estar no ponto mais alto do pódio. Muito bem, obrigada, Eric, pelas suas informações e mais informações terá hoje à tarde, né, no programa Virando o Jogo. Às 17 horas vamos falar muito em relação a essas especulações no mercado do Internacional, Grêmio, o time de transição que ganhou no meio da semana, o último desafio, as 3 rodadas vão ser com o time de transição e tudo isso nós vamos discutir hoje às 5 horas e também falar muito do Ipiranga, com certeza. Muito bem, obrigada pela sua participação. Um abraço, Ragnar, e bom final de semana para todos.